Queridos, eu estava lendo o livro de Tiago e algumas coisas me chamaram a atenção com relação à igreja no tempo de Tiago e à igreja no tempo presente. E, de certa forma, Deus me despertou a trazer algo para vocês nessa noite, porque Ele já falou comigo. E eu creio que Ele há de falar com cada um de vocês nessa noite. Então, o convite é que você abra seu coração para receber a palavra do Senhor. Amém? Então, Tiago, esse Tiago aqui, irmão de Jesus, ele escreve essa carta aproximadamente na década de 50 depois de Cristo, entre 50 e 60 depois de Cristo, para uma igreja de um povo judeu convertido ao cristianismo, que estava ali sofrendo privações, sofrendo perseguições, muito provavelmente pelos seus patrícios, pelos seus irmãos, pelos judaizantes. Sofrimento, às vezes, até muito grande, perseguições de todas as formas. E Tiago, ele escreve essa carta para a igreja nesse momento, um momento de dor, de perseguição, né? E Tiago, ele vem, logo no primeiro capítulo, ele vem falando exatamente isso. No versículo 2, ele diz: meus irmãos, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias tribulações. Ele segue esse caminho no capítulo 1, ele vai para o capítulo 2 e ele vai ministrando ali a igreja. No capítulo 3 ele vai falando sobre isto, mas no capítulo 4 ele me chama a atenção quando Tiago agora muda o foco do sofrimento e ele traz para a igreja, já naquela época, o mundanismo entrando dentro da igreja de forma sorrateira e levando a igreja a viver de forma mundana. Isso me chamou a atenção porque nós vivemos um tempo em que a igreja do Senhor quer viver a graça de Deus vivendo o mundanismo. E é interessante que há muitos anos atrás, Jesus tinha acabado de ser assunto aos céus, fazia aí aproximadamente 50, 60 anos, e a igreja já queria viver o mundanismo. E aí, Tiago, ele começa no capítulo 4, dizendo assim: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e fazem guerra. Não, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É interessante porque agora, aqui no capítulo 4, Tiago, ele muda o foco e olha para a igreja, uma igreja que agora quer viver o mundanismo. E Tiago, ele é enfático para a igreja, dizendo: olha, não tem como, ou você vive para Deus, ou você vive para o mundo. Ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você é amigo do mundo e inimigo de Deus. Mas a realidade da igreja, inclusive atual, é a igreja que quer viver
dentro desses dois padrões. Uma igreja que quer viver a graça de Deus, a abundância de Deus para a sua vida, mas o seu foco está nas coisas do mundo. E o convite de Tiago para aquela igreja é que a igreja mude o foco. Hoje nós olhamos para a chamada igreja do Senhor, em que o foco da igreja não é mais viver na presença do Senhor. O foco não é mais andar na presença do Senhor. Enquanto que o convite do Senhor é: anda na minha presença e ser perfeito. Hoje a igreja do Senhor, ela busca Deus por aquilo que Deus pode dar, não por aquilo que Deus é. E nós precisamos, amados, voltar aos primórdios da palavra e viver na presença do Senhor e buscar o Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E é isso que Tiago estava ensinando à igreja. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim. E sabe por quê que você tem tudo o que você precisa? É porque Deus é misericordioso com você. Deus, ele não tem obrigação de te dar absolutamente nada. Ele te dá porque ele é misericordioso. Deus, ele não negocia com você para comprar a sua amizade. Deus, ele não negocia com você para comprar o relacionamento seu com ele, não. Ele é misericordioso com você, mas ele espera em você um coração contrito, sincero diante dele. Um coração derramado na presença dele, que ama a Deus não pelo que ele pode te dar. E que apesar dele não te dar aquilo que você pede, você continua amando pelo que ele é. Tiago estava ensinando isso para a igreja. Tiago estava dizendo: vocês cobiçam, vocês invejam. Vocês que estão na sinagoga, no templo, porque naquele tempo, no princípio da igreja, muito provavelmente, a igreja ela fazia suas reuniões nas sinagogas. Tanto é que no capítulo 2, versículo 2 do mesmo livro de Tiago, Tiago vai dizer exatamente isso. Ele diz: olha, se entrar uma pessoa pobre, paupérrima no templo, e você diz: ó, senta aí em qualquer lugar, estou aqui parafraseando, mas entrar um rico, você diz: olha, senta ali na sinagoga, senta ali num lugar especial. Muito provavelmente, a igreja primitiva, ela buscou ordem de culto na sinagoga, porque os templos eram mais para fazer aquilo que era concernente à lei, e a igreja já não praticava mais. Ordem de culto das igrejas antigas tem muito a ver com isso. A diferença é que na igreja de Cristo foi colocado o batismo, a ceia, que eles não faziam. Mas então agora Tiago está dizendo exatamente isso. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, a Bíblia vai nos dizer que nós não somos deste mundo. Sexta-feira nós tivemos aqui uma vigília, que vigília abençoada. Quem não veio, perdeu. Mas quem perdeu sexta-feira pode ganhar na próxima vigília, vindo e participando.
E é interessante que foi falado exatamente isso. Nós precisamos nos voltar para Deus e amá-lo, e andar na presença dEle, e viver com Ele, nos tornarmos parecidos com Ele. A igreja primitiva foi chamada de cristã pela primeira vez porque a igreja parecia com Cristo. Tem um pastor amigo meu, que ele diz assim, Jesus, ele vem buscar a sua noiva, mas Jesus não vai casar com uma macaca. Jesus, ele vai casar com alguém que seja idônea, parecida com ele. Quando Deus criou Adão, ali estava Adão, agora no Éden, dando nome a todos os animais, mas a palavra de Deus diz que, olhando Deus e viu que não havia nada que fosse idônea a Adão. Ora, se Deus fez cair Adão um profundo sono, e da costela de Adão fez a mulher, alguém que fosse idônea a Adão, você acha que Cristo virá buscar uma igreja que não seja igual, parecida com Ele? Então, queridos, o que Tiago está dizendo é que nós precisamos viver uma vida de tal forma que as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos feitos, a nossa forma de olhar, a nossa forma de falar, seja parecida com Cristo. E é por isso que ele continua. Ou em vão, versículo 5. Ou supondes que em vão afirmas a Escritura, e com ciúme, com ciúme, que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós, antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Talvez, e só talvez, eu não sei, você se ache o bambambam, você se ache o melhor dos melhores. Talvez você se ache o mais capacitado. Talvez você se ache o melhor dos melhores. Cuidado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Não queira ser exaltado por homens. Humilhe-se. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. O Senhor nos ensina a vivermos de forma totalmente diferente daquilo que o mundo ensina. Tiago estava vendo isso aqui na igreja. E Tiago agora ensina para a igreja, cuidado, igreja. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está mais do que na hora de baixar a guarda. Está mais do que na hora de olhar para Cristo e se colocar como Cristo. Porque Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas se humilhou e veio a este mundo em forma de homem.
E diz a palavra de Deus que ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus exaltou acima de todas as coisas. Nós precisamos viver o tempo em que a exaltação que porventura venha sobre a nossa vida seja a exaltação de Deus, não dos homens. Humilhe-se. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? O sentimento não foi amor, porque Deus é amor. Mas o sentimento de humilhação. Se humilhe. Nas adversidades da vida, se humilhe. No seu trabalho, se humilhe. Na sua casa, se humilhe. Você se humilhar não é sinônimo de inferioridade. Humilhar-se, segundo a Bíblia, é sinônimo de parecer com Cristo. E como eu já disse, Deus não vem buscar macacos, nem macacas. Deus vem buscar homens e mulheres transformados à semelhança do que Ele é. Continuando. Versículo 7, ele vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E esse é um grande problema que permeia a igreja do Senhor hoje. Nós não estamos nos sujeitando a Deus. Na grande maioria das vezes, pelo nosso ego, que é extremamente inflado, nós nos sujeitamos ao diabo. Porque o diabo, ele tem falado na nossa mente, há muitas vozes no mundo, mas há duas vozes que estão o tempo todo falando aos nossos ouvidos. A voz de Deus e a voz do diabo. Só que a voz de Deus nos leva a uma vida de arrependimento, a uma vida de humilhação, a uma vida de dependência dele, mas a voz do diabo, ela nos leva a ter um ego inflado e achar que eu tenho razão em tudo e que todo mundo está errado. Mas o texto está dizendo: sujeitai-vos, portanto, a Deus. É o que Tiago estava falando para a igreja lá, bem no princípio. De onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? Será que essa não é uma realidade da igreja hoje? É irmão saindo da igreja porque não gosta do cabelo da outra irmã? Porque não se deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Porque o pastor pregando falou algo que não gostou. E daí se lança contenda, daqui a pouco a igreja está dividida porque alguém resolveu nos bastidores falar mal. É o que Tiago está dizendo. Chegai-vos, pois, a Deus. Resista o diabo. Quando ele vier a sussurrar no seu ouvido, resista. Você não vai fazer o diabo fugir da sua vida, mandando ele embora, impondo as mãos e dizendo: eu te repreendo. Você não vai conseguir. Mas você vai conseguir
Quando você se sujeitar a Deus e resistir o diabo. Porque aí você não precisa nem mandar, ele vai fugir de você. É o que a Bíblia ensina. E vós outros, purificai as mãos pecadoras. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Essa é a igreja que o Senhor espera encontrar no dia da sua vinda. Essa é a igreja que o Senhor quer encontrar louvando e adorando o nome dEle. Senão, o Senhor vai olhar e dizer a mesma coisa que Ele disse para o povo de Israel. Esse povo me louva de lábios, mas o seu coração está distante de mim. Irmãos, interessante isso. Parece que Tiago está falando para o povo lá de fora. Porque isso não acontece na igreja. Ora, não acontece. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei. Julga a lei. Ora, se julgas lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz daquele. Um só é o legislador e o juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Tiago, ele está sendo muito enfático com a igreja. E Tiago hoje na sua palavra está sendo muito enfático, inclusive com a Igreja Batista Permanecer. Meu pai me ensinou uma frase que é o seguinte: quando você estiver com vontade de falar mal de alguém, diga para você mesmo, esse é um bom momento para me ficar calado. Esse é um bom momento para mim ficar calado. Hoje nós estamos vivendo um tempo de crentes desigrejados, crentes que passam pequenas temporadas em cada igreja, mas não consegue se encontrar porque está doente. Ou de falar mal, ou de ser o foco da fala. Mas, igreja do Senhor, nós precisamos mudar a partir daqui essa realidade. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós não somos legislador da lei. Nós não temos a capacidade de julgar quem quer que seja. Se você pode ajudar alguém, ajude. Se não pode, fique calado. Se é alguma coisa que fere a santidade da igreja, converse com amor. Se é um problema que fere a igreja, converse com amor. Se você convencer ao seu irmão, a palavra de Deus diz que você cobriu multidão de pecado. Mas se ainda aquele irmão não mudar de atitude, chame os presbíteros, chame a liderança, tente resolver de forma correta. Mas não julgue o seu irmão e saia falando o que você pensa para os outros, gerando guerras,
batalhas, problemas dentro da igreja. Continuando. Tiago agora traz uma outra situação. Atendei, versículo 13. Agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para uma cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. O que Tiago está dizendo aqui é o projetar da vida. É o projetar o que vai fazer ou deixar de fazer sem colocar Cristo em primeiro lugar. Sem colocar Deus como o seu conselheiro. Sem perguntar a Deus se aquilo realmente será bom para a vida dele e bom para Deus. E aqui Tiago está dizendo para aquela igreja, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. O que Tiago está dizendo, queridos, é que a nossa vida é um sopro, a nossa vida é nada, a nossa vida é algo muito pequeno nesse tempo em que nós estamos vivendo. O que é a nossa vida? A nossa vida é nada. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, um jovem muito bonito, não tinha barriga nem careca, conheceu uma moça linda, se apaixonou por ela, pediu em namoro, conversou com os pais dessa moça, depois de 1 ano e meio, veio o noivado, casaram-se, e nós estamos chegando agora aos 40 anos de casado. E quando eu olho para trás, parece que foi ontem. Quando você olha para trás, principalmente as coisas boas da vida, porque foi a melhor coisa que me aconteceu. Em se tratando das coisas deste mundo, a melhor coisa que me aconteceu foi ter encontrado essa moça bonita e ela ter dito um sim para mim. Oh, coisa boa. Mas o tempo passou. Nós tivemos 2 filhas, cresceram, se casaram. Hoje nós já somos avós de um jovem de 15 anos que já está tocando aqui na frente. Por quê? Porque o tempo passa voando. O tempo passa rápido. Então, ao invés de você ficar projetando coisas da sua vida, sem saber o que é de fato melhor para a sua vida, coloque-se diante do Senhor e peça direcionamento ao Senhor, à sua vida. É o que ele diz. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Porque não é o que você quer, é o que o Senhor quer. Olhe para o seu irmão e diga isso. Não é o que você quer, é o que o Senhor quer. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente fala uma verdade como se fosse mentira, e uma mentira como se fosse verdade. Vocês falaram uma verdade como se fosse uma mentira. Sabe aquela fala que você fala para dentro, como se estivesse com vergonha de falar? Verdade a gente tem que dizer com ousadia, com intrepidez. Olhe para o seu irmão e diga assim, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer.
Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância, semelhantemente a essa, é maligna. Tudo aquilo que você projeta na sua vida e para a sua vida, que você não coloca Deus em primeiro lugar, é maligno. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. O que Tiago estava dizendo para a igreja daquela época, era dizendo para aquela igreja: igreja, você tem alguém que é dono de você. Igreja, você tem alguém que é autoridade sobre a vossa vida. Você, igreja, é igreja porque você foi escolhido por Deus. Você, igreja, precisa andar na minha presença e ser perfeito, diz o Senhor. Temos ainda algum tempo. Temos ainda algum tempo, quanto não sei. Para alguns, talvez anos. Para outros, décadas. Para outros, meses. E quem sabe para outros dias. E se Deus não tiver misericórdia, para outros, algumas horas. O que você vai fazer com o seu tempo? Porque o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que permanece na presença do Senhor. Você tem tempo ainda para permanecer, continuar a partir de agora, e a partir de agora permanecer na presença do Senhor. Você tem tudo o que você precisa para, a partir de agora, se não está vivendo e se não viveu para trás uma vida na presença do Senhor, você pode viver a partir de agora uma vida na presença do Senhor. Você pode andar na presença do Senhor. Você pode viver todos os dias da sua vida adorando ao Senhor, vivendo como um verdadeiro cristão que testemunha a vida de Deus. Nós ainda temos tempo. Mas você sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe por que você acordou hoje? Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E sabe por que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? É porque Deus se ira todos os dias conosco. Deus é um Deus que se ira com o pecado dos seus filhos. Deus, Ele se ira com as nossas más atitudes. É por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque se ela não se renovasse, nós seríamos fulminados por Ele. Resolva viver na presença do Senhor. Resolva andar na presença do Senhor. Resolva andar com o seu irmão. Resolva amar o seu irmão. Tem alguma dificuldade com alguém? Vai lá, te conserta com o seu irmão. Seja igreja verdadeira. Tiago, nesse livro, ele está dizendo uma coisa que eu acho muito interessante. Talvez você seja alguém que se encaixe como um religioso.
apenas. Mas até para isso, Tiago vai dizer assim, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas. A verdadeira religião é não amar mais o bolso, mas amar pessoas. A verdadeira religião é entender que Deus te deu para que você seja instrumento nas mãos de Deus, para ser canal de bênção naquilo que Deus te deu. É por isso que Tiago, voltando aqui ao início, ele diz, cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes. Porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Começa a fazer uma oração na sua vida, começa a viver uma vida e clamando ao Senhor e dizendo, Senhor, sim, enquanto neste mundo, Senhor, eu quero ter, mas eu quero ter para ser instrumento nas tuas mãos. Eu não quero ter, Senhor, para ser alguém que faz guerra, alguém que cobiça. Eu quero ser alguém que aquilo que eu tiver seja para viver Cristo através da minha vida na vida das outras pessoas. Porque foi isso que Jesus fez. Amém, queridos? Foi isso que Jesus fez. Se você quer parecer com Cristo, se você quer imitar a Cristo como filhos amados do Senhor, vive essa realidade. Amém? Não tenha, como eu poderia dizer para você, não acredite na provisão, acredite no provedor. Porque muitas vezes, pelo fato de você estar em um concurso público, trabalhando, garantia de emprego, tendo um salário abençoado, você fica acreditando nisso, que a sua vida é boa por causa disso. Eu quero dizer para você que não é por causa disso. Não creia nestas coisas. Acredite no provedor. Porque o provedor, ele tanto pode dar como pode tirar. Foi o que Tiago diz. Tiago vem dizer logo no capítulo 4, ele diz assim, infiéis, não compreendeis que, na verdade, no versículo 3, e o versículo 4, e até no versículo 5, ele está dizendo essas coisas. Ele está dizendo, confie no Senhor. Coloque a sua dependência no Senhor. Você tem o seu emprego, amém, glória a Deus, mas a sua dependência seja no Senhor. Estude, se capacite, gaste tempo se preparando para a vida enquanto você estiver nesse mundo. Mas seja dependente do Senhor. Não passou no concurso? Não fique frustrado, Deus está no controle. Deus está no controle. Perdeu o emprego? Não se preocupe, Deus está no controle. Porque Deus é aquele que pode dar algo melhor para os seus filhos. Eu quero concluir essa palavra observando o que Tiago já observou há pelo menos 2020 anos atrás. 2000 anos atrás, vamos colocar assim. Uma igreja que queria servir a Deus, mas queria olhar para o seu próprio umbigo. Uma igreja que queria servir a Deus dentro dos seus próprios conceitos, colocando Deus em uma caixinha.
que nós entendamos que o Senhor, Ele é extremamente livre e poderoso para nos libertar de tudo aquilo que nos afasta dEle, de tudo aquilo que nos distancia dEle, de tudo aquilo que permite a influência satânica na nossa vida. Deus pode te libertar. Deus quer te libertar. E Deus vai te libertar. O grande problema não é se Deus vai te libertar. O grande problema é o sofrimento causado pela sua rispidez de não querer deixar Deus agir na sua vida. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Então se deixe ser levado por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E como disse o texto, amanhã na sua oração, não diga eu vou fazer, mas diga Deus, se o Senhor me permitir, se o Senhor quiser, assim eu farei. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Antes da oração, no entanto, eu quero dizer para você que nos visita aqui nessa noite, que você é muito bem-vindo, que a graça de Deus abunde a sua vida, seja assim superabundante, que você encontre graça no Senhor. E que se Deus tiver falado ao seu coração nessa noite, e você quiser se render a Cristo, se Cristo chamou você a um entendimento da sua palavra e você compreendeu o projeto de Deus na sua vida, e você quiser que nós oremos por você, por gentileza, vem aqui, nós queremos orar por você. Amém? Nós não costumamos fazer isso, mas entendo que Deus tem liberdade, quando Deus manda, a gente então faz. Se tiver alguém, pode vir. Amém? Se você não quiser vir, talvez por algum receio, algum temor, talvez envergonhado com alguma coisa, convide o irmão que está do seu lado aí para que ele ore por você. Amém? Enquanto isso, nós vamos orar aqui. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, compreendemos a Tua palavra, entendemos, Senhor, que nós somos chamados por Ti para vivermos na Tua presença e na Tua dependência. Nós fomos chamados por Ti para vivermos como igreja, como luz no mundo, como sal da terra. Nós não fomos chamados por Ti para julgar ninguém. Nós não somos, Senhor, juízes. Nós somos servos do Senhor para vivermos em comunhão uns com os outros. Nós fomos chamados por Ti, Senhor, para declarar o nosso amor a Ti, vivendo em amor com os nossos irmãos. Ó Deus, que essa realidade seja a realidade dessa igreja, que essa realidade seja a realidade desse povo hoje aqui presente. Que essa realidade, Senhor, permeie o nosso coração de tal forma que possamos, Senhor, com alegria, vivermos esta realidade. Ó Deus, que o Senhor fale cada dia ao nosso coração e que nós possamos viver não para agradar o mundo, mas que nós possamos viver para agradar a Ti, o autor e o consumador da nossa fé. Que o Senhor reine na nossa vida, de tal forma, Senhor, que nós sejamos aquele em que possa, em todas as atitudes, em todos os atos, em tudo aquilo que viermos a fazer, ouvir a palavra do Rei. E assim, Senhor, fazer conforme a palavra do Rei. O Senhor é o nosso Rei. Então, dirige a nossa vida, dirige os nossos passos. E que possamos viver para a glória do Teu nome todos os dias da nossa vida.
Aos nossos visitantes que nessa noite vieram, Senhor, que a tua graça salvadora, abundante graça, ó Deus, alcance, que a tua palavra tenha falado aos corações a ponto de gerar mudança comportamental, mudança de vida, mudança, Senhor, para andar na tua presença e ser perfeito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.